Aleluia, paz aos eleitos em Cristo Jesus. Enquanto você abre a sua Bíblia aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, deixa eu fazer aqui dessa noite alguns agradecimentos, porque nós entendemos que não se faz missões sem colaboradores, e esta é uma igreja missionária. Nós temos aí, eu tenho a honra de representar nesta noite o Conselho Missionário, e a irmã Luciana estará aí causando um certo alvoroço no meio do povo nesta noite, que ela vai entregar uma lembrança do Conselho Missionário para os irmãos, para as famílias, em forma de agradecimento, porque são muitos aqueles que Deus tem levantado para ajudar a obra dessa igreja. Constantemente, quando se fala de dízimos e ofertas, e é um assunto que quase ninguém gosta de falar, se fala que a igreja é sustentada através de dízimos e ofertas. E é você que sustenta essa obra. Não teria ar-condicionado, não teria equipamento de som, não teria iluminação, não teria ornamentação, se não fosse por você, se não fosse Deus te levantando para ajudar esta obra. Também gostaria de agradecer aos irmãos e irmãs que têm colaborado com o Conselho Missionário. Tem gente dando oferta em dinheiro, via Pix, tirando do bolso na hora. Tem gente mandando oferta para mim, porque reconheceu o meu chamado. E isso é gratificante, por isso eu quero aqui agradecer irmãos e irmãs que Deus tem levantado para colaborar com essa obra missionária. Esse mês, lamentavelmente, nós não conseguimos ir a Trimonte por falta de agenda. A igreja tem se movimentado bastante e as agendas ficaram um pouco apertadas. Mas nós estivemos em Mauá, dando um apoio lá. Muito provavelmente no próximo domingo eu estarei em Mauá à noite, para dar um suporte ao missionário que nós temos em Mauá. Estive, e como sempre estou, em Ficap hoje pela manhã. O dirigente da congregação esteve aqui, numa reunião com a igreja, e eu estive dando suporte lá. Para mim tem sido uma honra muito grande, um privilégio sobremodo elevado, poder cooperar com a obra de Deus de alguma forma. Reconheço a minha limitação humana, e reconheço que, como disse o apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, antes eu estava morto nos meus delitos e pecados, mas Jesus entrou, fez morada e tornou tudo novo, para que eu pudesse trazer nesta noite para você uma palavra, para te dar um encorajamento, para te dar um ânimo, para te alegrar e dizer para você, é possível, porque Deus tem operado. Todos encontraram aí? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42? Diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O versículo 43 vai dizer, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. 44 vai dizer, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Os irmãos sabem que eu tenho por hábito ler apenas um versículo,
para trazer uma palavra. E eu acredito que nem precise muito, mas neste caso aí, especialmente eu li 3, e eu gostaria de ler ainda alguns, só para trazer para os amados o que Deus tem feito nesses nossos dias. Ainda neste livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do 1º versículo vai dizer assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, porém, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu sei como começa a igreja. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. O texto vai dizer que haviam cerca de 120 pessoas no cenáculo, e que o Espírito Santo desceu sobre eles naquele dia, inaugurando a igreja que Jesus havia dito: olha, porém te digo que eu levantarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele usa um jogo de palavras, dizendo: também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja, segundo ele disse, edificada sobre um testemunho de poder. Porque Jesus, na ocasião, pergunta assim: quem dizem o povo que eu sou? Uns dizem tu és Elias, outros dizem tu és João Batista, outros dizem um dos profetas. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. É isso aí. É sobre esta pedra, sobre esta afirmação, é sobre o seu testemunho que eu edificarei a minha igreja. Eu sei como a igreja começa, mas eu vou, porque a maioria dos expositores dizem que o livro de Atos dos Apóstolos conta a história da igreja. Então eu posso dizer que eu sei como a igreja começa. Mas eu vou fazendo a leitura do livro de Atos dos Apóstolos até o último capítulo deste livro de Atos dos Apóstolos, que é o capítulo 28. E os 2 últimos versículos vão dizer para mim: e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos os quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade, com as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Eu reafirmo, eu leio o livro de Atos dos Apóstolos, que vai contar a história da igreja, do primeiro até o último capítulo, do primeiro até o último versículo. Eu posso dizer: eu sei como a igreja começa, mas eu não sei como a igreja termina. Porque a impressão que eu tenho quando eu olho para esses 2 últimos versículos, o 30 e o 31 do capítulo 28, eu começo a entender que a igreja, que a história aqui ainda não acabou. Ela não tem um final, como tem em todos os outros livros. Se você observar os demais livros da Bíblia, todos eles têm um final. E eu estava em casa meditando sobre essa palavra, e ficava pensando, toda a história
precisa ter um final feliz. Toda a história precisa ter um final glorioso. Alguma coisa grande acontecendo. E aquela música lá de fundo, levantando o ânimo, trazendo esperança. E Atos dos Apóstolos me mostra um final de um grande homem. Um final com um grande homem. Numa casa que ele alugou, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Uma história que ainda não acabou. Eu fiquei pensando, ao longo dessa semana, por que eu olho para esse texto e entendo que a história ainda não acabou? E aí eu volto a esse texto do capítulo 2, que vai dizer a respeito da inauguração da igreja de Cristo. Aquela igreja que ele havia profetizado, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não vai ter quem segure essa igreja que avança. Não há quem detenha essa igreja viva. Não há quem possa impedir essa igreja pulsante. Ela vai avançando, ela vai derrubando barreiras, ela vai desfazendo laços e embaraços, ela vai abrindo portas, e ela vai, e quando passa, vai chamando pessoas. Lá no cenáculo, eram aproximadamente 120 pessoas. E quando o poder que Jesus disse que viria sobre eles, olha, vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias, ele já veio. Agora, recentemente, um jovem perguntou: Luiz, você tem o Espírito Santo? Eu tenho, você tem, e todos os crentes têm, porque ele veio sobre nós. No dia em que nós decidimos, aceitamos Jesus Cristo como nosso único, eterno e suficiente Salvador, esse Espírito Santo veio sobre nós e promoveu um grande barulho na nossa vida, igualzinho no dia de Atos, igualzinho no dia de Pentecostes, promoveu um grande barulho, promoveu na nossa vida um grande alvoroço, e promoveu a mudança que nós precisávamos para viver, porque antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, mas ele promoveu a mudança que precisava promover na minha vida e na sua também. Por isso, eu tenho o Espírito Santo, você também tem, e todos os crentes têm. Todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu único, eterno e suficiente Salvador. E eu vejo isso de forma muito clara no texto. O Espírito Santo veio, inaugurando uma igreja viva, uma igreja que marcha, uma igreja que triunfa, uma igreja que vence. Porque afinal de contas o texto vai dizer para nós: somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Não há quem possa nos deter. É esse ímpeto que a gente não pode perder. Eu estava andando ali fora, nos corredores da igreja, lá nos fundos, vendo algumas frases que foram afixadas a respeito de identidade. Se tem uma coisa que eu gosto nessa vida, é de leitura. O pessoal lá em casa é rico, eu leio até bula de remédio. Tem alguma coisa escrita? Eu leio. Mas está num outro idioma, eu leio também. Eu quero ler, eu quero entender, eu quero ver os símbolos, eu quero ver o que Deus está dizendo para mim, através dos símbolos. E aí uma das frases lá, se eu bem pude compreender, diz assim: se você perdeu a sua identidade, você é só uma cópia. Crente não pode perder a identidade. Crente não pode esquecer quem ele é, de onde ele veio. Eu disse aqui da outra vez, eu descobri, lá no órgão de identificação,
que eu só tinha um documento que me dizia que eu sou nascido na pequena cidade de Macaé. Eu protestei, não pode. Eu sou nascido em Macaé. Olha a minha certidão de nascimento. E eu fiz questão de colocar no documento: nascido em Macaé. Porque eu sou macaense. E eu não abro mão da minha identidade. Eu sei quem eu sou. Eu sei de onde eu fui tirado. Não abro mão da minha identidade. Eu sei o que Deus está fazendo nesse lugar. Eu não abro mão da minha identidade. O texto vai dizer que quando os discípulos começaram a falar em outras línguas, ainda lá no cenáculo, segundo o texto deixa transparecer, havia muitas pessoas do lado de fora. Aquele período de festas trazia muita gente de fora. E o texto lá vai dizer: partos, medas, elamitas, naturais do Ponto Frígia, Galácia, Capadócia, Cirene, Lídia. Pessoas com idiomas bem diversos. Mas eles vão testemunhar. Não são galileus todos esses homens? E como os podemos ouvir falando nos nossos próprios idiomas em que fomos nascidos? As grandezas de Deus. Tem gente que vai apontar para o milagre como sendo um vento impetuoso que soprou e encheu toda a casa. Tem gente que vai apontar para o milagre o dom de línguas estranhas ou estrangeiras. Mas o maior milagre desse texto, o milagre real, é o ouvinte ser despertado pelo Espírito Santo a respeito das grandezas de Deus. E isso era inegável. Eles conseguiam ouvir as grandezas de Deus nos seus próprios idiomas. Isso sim é um milagre. Quando a notícia, quando a mensagem chega até o coração do ouvinte, essa mensagem é alvoroçadora. Tem gente que às vezes pergunta: por que você grita quando prega? Eu não sei fazer de outro jeito. Porque a mensagem que sai do meu coração e passa pela minha boca, ela tem que alvoroçar. Ela tem que te despertar de alguma forma. Não faz muito tempo eu estava pregando aqui nessa igreja, e com esse hábito de gritar, eu estava aqui, quando eu dei um grito, tinha um irmão sentado ali onde está a irmã Jaqueline. Deus abençoe a irmã Jaqueline. O irmão tomou um susto, quase que o celular caiu da mão. Tem que causar impacto. A mensagem que sai de você tem que causar impacto na vida de alguém. Aquilo que sai da sua boca tem que provocar alvoroço na vida de alguém. Porque esta é uma igreja viva. Esta é uma igreja pulsante. Esta é uma igreja triunfante. O texto vai apontar para nós que quando a mensagem chega, lá no versículo 37 vai dizer: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões? A resposta desce como um bálsamo curador. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele vai falar a respeito da promessa e explicar. E quando o povo consegue entender a mensagem, o texto vai dizer para nós aí no versículo 41, quase 3.000 almas renderam-se aos pés do Senhor naquela oportunidade. É isso que é poder. O restante pode ser qualquer outra coisa. O poder real é termos vidas transformadas pela mensagem do Evangelho, que salva, que restaura, que transforma,
que renova, que tira o homem do tremedal de lama, do mais profundo do poço, e transporta para o reino do Filho do seu amor, que coloca aquele que estava no monturo, revirando lata de lixo, e coloca no lugar alto. Isso é poder. O restante pode se dar qualquer outro nome. O versículo 42 vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Havia um ensinamento na igreja. Nós sempre dizemos, de maneira constante, que a nossa Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E o texto aqui está dizendo que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles ainda não tinham esse texto que nós temos em mão, porque este ainda estava sendo escrito. Mas eles tinham ensinamento prévio, ainda foram ensinados por Jesus por aproximadamente 3 anos e meio, e tem fé para dar testemunho. Deus tem feito, Deus tem operado, e isso faz a igreja crescer. Jesus já havia dito, é sobre esta pedra, sobre esta afirmação, sobre este testemunho, é que eu edifico a igreja. Não existe igreja viva, igreja pulsante, igreja triunfante, sem pregação da palavra. Nós chegamos a um tempo em que as pessoas têm comichão nos ouvidos, não conseguem ouvir a sã doutrina, e o texto está falando que eles perseveravam na doutrina. Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Vai dizer que eles perseveravam na comunhão. Alguém já disse que a palavra comunhão é formada por outras duas, comum e união. De maneira que o texto aí vai apontar para nós que eles tinham tudo em comum. E para eles, aquela época, a vinda de Jesus era tão real e tão próxima, que não importava ter bens, não importava juntar para si coisas valiosas. Por isso o texto vai apontar dizendo que eles vendiam suas propriedades e iam depositando aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos pudessem tomar as devidas providências e fossem socorrendo os mais necessitados. Ninguém estava preocupado com o dia de amanhã. Jesus pode voltar hoje. Talvez esteja aí a grande diferença para as igrejas odiernas, as igrejas de hoje, que a gente fica muito preocupado. E eles não tinham essa preocupação. Alguém já disse que preocupar-se é se ocupar ainda antes do tempo. Nem aconteceu, já está cheio de coisa na cabeça. E eles não tinham preocupação. O texto vai dizer que eles perseveravam no partir do pão. Certo pregador, ele disse que tudo do crente acaba em comida. Hoje, por ocasião da ceia lá na FICAP, eu citava isso. Porque a refeição é o maior ato de comunhão. Porque afinal de contas, você só convida para sua casa aqueles com os quais você tem comunhão. Certa vez uma pessoa que não frequentava a igreja me perguntou por que os crentes dizem que só os crentes vão para o céu. E eu disse para essa pessoa, olha, eu não sei quem foi que te disse isso. Provavelmente da minha boca não saiu. Mas uma coisa eu posso te afirmar com toda clareza, com toda certeza, com todo o entendimento do meu coração. Deus tem convidado para a casa dele
aqueles que são seus amigos. Aí se tem Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Isso é comunhão. É quando você tem liberdade para entrar na casa do outro e poder se assentar à mesa dele para comer. Em nenhum momento eu disse que só os crentes vão para o céu. Em nenhum momento eu disse que só aquele que está dentro da igreja vai para o céu. Mas eu assevero que Deus tem convidado os seus verdadeiros amigos para cearem com Ele. Partir do pão é o ponto alto, é o auge da comunhão. Se alguém te convidou para um almoço, para um jantar, esse é seu amigo. Agora recente um amigo me convidou, com tudo pago, ô glória. Almoça comigo, tal dia, tal hora. É lógico. Ainda me levou de carona de carro, para o lugar que nós íamos almoçar. Com certeza esse amigo, se não está assistindo, vai assistir ainda. E ele pagou a conta. É amigo. Te chamou para almoçar? É amigo. Tem gente que até brinca, né? Que tem um salmo aí que vai dizer: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus adversários e o meu cálice transborda. Deixa eu tentar explicar para você. O texto está dizendo para mim que Deus vai me preparar algo muito grande, muito melhor do que aquilo que eu estou vivenciando, do que aquilo que eu estou experimentando. E até os meus inimigos vão ver e vão dizer: é Deus que está agindo, é Deus que está estendendo a mão, é Deus que tem poder para mover isso aí, porque humanamente seria impossível. E o texto está dizendo aí que eles perseveravam nas orações. Costuma-se dizer que a oração é a chave da vitória. Alguém vai dizer que a oração move o coração de Deus. Mas eu tenho visto nesses últimos anos que a oração move o meu coração. Eu estava pensando uma coisa, aí eu fui orar, e Deus respondeu, e o meu pensamento mudou. Outro dia eu estava aborrecido com algo que eu não compreendia e não aceitava. E Deus respondeu: eu sou o dono de todas as coisas, eu faço como eu quero. Mudou meu coração. A oração, ela muda o meu coração e muda o seu também. A impressão que me dá é que esses acontecimentos aqui do versículo 42 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eram acontecimentos diários, porque o texto diz que eles perseveravam. Perseverar é todo dia. Talvez o nosso grande tropeço aí esteja a orar, né? A irmã Raquel falou aqui, que Deus sabe, mas Ele quer ouvir. Ele tem prazer em ouvir a sua voz, Ele tem prazer em ouvir a sua petição, Ele tem prazer em entender o seu clamor, Ele tem prazer em te atender e entrar com providência na sua necessidade. Mas Ele quer ouvir. E quer ouvir todo dia, porque comunhão é todo dia. O versículo 43 vai dizer que em cada alma havia temor. E como eu gosto desta palavra temor. Alguém vai entender que temor é medo, mas não é. Alguém disse que temor é diferente de medo. Alguém vai dizer que temor é respeito.
Mas eu observando o livro de Jó por esses dias, o tema central do livro de Jó é temor. Porque a palavra que o adversário lança é debalde, Jó teme a Deus. E aí quando você consegue ler os seus 42 capítulos, você vai perceber que a palavra temor ali é confiança. E aí eu mudo a frase da pergunta do adversário. Realmente, Jó confia no Senhor? Versículo 44 vai dizer que todos criam. Versículo 43 vai dizer que em cada alma havia temor. Todos os dias eles estavam ali, porque eles tinham confiança, eles acreditavam, eles não perderam a fé, eles não perderam a esperança. E como já foi dito, e foi frisado pela manhã, quem tem fé, quem tem esperança, quem tem confiança, não perde oportunidade. Muitas maravilhas se faziam pelos apóstolos. Maravilha é aquilo que não pode ser explicado. Maravilha é aquilo que a medicina não consegue se intrometer. Quando eu tive problema de coluna, há 3 anos atrás, a maioria dos irmãos piedosos desta igreja diziam: vamos orar, e Deus vai te curar do teu problema de coluna. Eu creio na oração da fé. Eu creio que a oração da fé sarará o enfermo. A oração da fé cura. A oração da fé transforma. A oração da fé renova. Mas eu também sei que Deus queria honrar aquele médico. Ele tinha um título, um dos melhores médicos do Rio de Janeiro. E eu botei isso no meu coração, quem sabe Deus queira honrar esse médico com esse meu problema tão grave. E aí eu fui para a consulta com o médico. Nessa consulta, o nome do médico é Dr. Rodrigo José, um dos melhores ortopedistas do Rio de Janeiro. Nessa consulta tinha gente de cadeira de rodas, tinha gente de muleta. E aí começou a me dar medo. Eu fui sentado do lado do pior da cadeira de roda. Eu já estive 2 semanas em cadeira de roda, eu sei a agonia que é. Então eu fui sentado do lado do camarada da cadeira de roda. Ei, moço, tudo bem? O senhor já operou coluna? Ele, 2 vezes. Falei, mas por que o senhor está na cadeira de roda? Filho, alguma coisa não deu certo. E o senhor vai voltar a 3ª vez? Aí ele disse, eu vou. Eu vim indicado. É um dos melhores médicos do Rio de Janeiro. Ele vai ter que dar jeito. Quando eu fui para a consulta com o médico, primeiro ele me pediu um montão de exames. Mas pela habilidade, pela experiência, ele já tinha uma ideia do que seria. 3 hérnias de disco na coluna cervical. Há quem diga que coluna é coluna, eles só dão nome para saber onde é o problema. E o médico falou, as perspectivas não são boas. Você pode sair daqui deitado num caixão, morto. Pode sair daqui paraplégico, mexendo só os braços, né, da cintura para cima.
ou pode sair daqui paraplégico, mexendo só as bilocas do olho. Agora nós vamos orar. Porque é espantoso quando você ouve uma palavra assim. É espantoso. E a igreja toda começou a orar. Metade da igreja orava pela cura. Senhor, cura o Luiz. Glorifica o teu nome. A outra metade orava para a cirurgia dar certo. Senhor, dá habilidade ao médico. É um dos melhores do Rio de Janeiro, que a propaganda é a alma do negócio. Mas dá habilidade a ele. E eu fui para a cirurgia. 7h30 de cirurgia. Quando eu acordei, ele foi me ver. Falei, e aí, doutor? Ele, você que me diz. Tá bem? Falei, eu acho que tô, né? Tô vivo. Consegue mexer as pernas? E o medo de mexer o dedo? Tô conseguindo. E os braços? Também. O senhor é o melhor médico do Rio de Janeiro. Ele, rapaz, muito antes de eu te operar, Deus já tinha operado. Porque ele estava afastado do Evangelho. Estava vivendo uma vida à parte. E a oportunidade que ele precisava era de um paciente que desse testemunho de fé. E esse paciente era eu. Acredite nisso. Você pode fazer a diferença na vida de alguém. Ainda hoje. Nós estamos vivenciando o livro de Atos. Ele ainda não acabou. Deus continua operando no meio da sua igreja. Deus continua falando de maneira poderosa no meio da igreja. Deus continua, através do seu Espírito Santo, direcionando a igreja. É Ele quem está à frente. A gente elege um homem, pastor Elmer, é o pastor da igreja. A gente elege um homem, porque nós precisamos ter alguém visível, palpável, alguém que a gente possa abraçar. Eu não sou muito fã de abraço, não, mas a gente precisa eleger alguém que a gente possa abraçar, que a gente possa contar os nossos problemas. Tem problema para contar, eu tenho problema para contar. Eu tenho dificuldade para transpor algumas questões, e a gente precisa de alguém. Por isso a gente elege alguém. Mas em última instância, é Deus quem tem dirigido a sua igreja. Estamos vivenciando isso. Estamos experimentando isso, poder de Deus nos nossos dias. Deus falando conosco assim, ó, cara a cara, o Deus Altíssimo descendo até o nosso nível. E olha que o nosso nível é baixo, mas Ele desce para falar, olha, eu estou falando com você nesta noite, muda a sua vida. Abre o seu coração, eis que estou à porta e bato. Abre a sua porta, porque eu vou entrar, e vou entrar com poder, e vou entrar com autoridade, e vou mudar toda a sua história. É Ele, a Ele sim, toda a honra, todo louvor e toda a glória. Está aqui, aquele que era para estar morto, mas Deus disse, eu quero que viva e dê testemunho, e salve pessoas, e resgate pessoas. Que Deus possa estar abençoando a igreja no decorrer dessa semana, em nome de Jesus. Amém.